Que nós estamos aqui juntos e nós temos encontrado na palavra de Deus recursos para podermos vencer esse cansaço. A Nathalie falou aqui, está certo, e com muita gratidão a Deus pelo nosso dia de hoje, aqueles que descansaram, que tiraram o seu descanso no dia de hoje, que inclui estar com a família, quando possível, mas também inclui esse momento onde nós nos debruçamos sobre a fonte da nossa esperança, que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ao longo desse mês, nos convidou a resgatarmos o papel bíblico, o significado bíblico do descanso na nossa vida. E a palavra descanso, sabat, ela quer dizer cessar. E hoje nós temos tido muita dificuldade de cessar o trabalho da nossa mente. A gente consegue até parar de fazer algumas tarefas, mas a nossa mente não tem parado. E o fato da nossa mente não parar traz algumas doenças, não só o cansaço, e haja visto que nós somos o país no mundo que consome mais ansiolíticos, fora as medicações para dormir, porque a nossa mente não tem parado. E na Bíblia, Deus fala, trabalhe 6 dias, seja com a sua mente ou com as suas forças. Obviamente, naquela época, o trabalho era mais braçal que mental, mas Deus não muda e nem a regra muda. E descanse no 7º. Nós somos convidados pelo reino de Deus a descansar a nossa mente no 7º dia. Mais do que o nosso trabalho. Talvez colocar nosso celular, alguns de nós para isso precisam colocar o celular em modo avião, desligar o WhatsApp, viver o hoje, como na música que nós cantamos de Gerson Borges aqui essa noite. Nós perdemos a atenção plena do presente, que é contemplar aquilo que Deus nos dá hoje, nesse momento. A nossa primeira mensagem foi isso. Temos sido estimulados a vivermos de forma tóxica uma expectativa de resultado. A vida tem que dar certo o tempo todo. Nós temos que acertar em tudo. Eu acho que o século passado nos deixou como herança a necessidade de primeiro lugar. Agora eu tenho que estar bem o tempo todo. Então eu vou consumindo tudo aquilo que a cultura à nossa volta me oferece para que eu esteja bem. Só que o efeito disso contra a cultura do reino é que diante da existência de um Deus que nos presenteia o tempo todo, nós vamos perdendo a capacidade de contentamento. Eu me contento com aquilo que tenho, o hoje. Hoje eu não sei o que teve na sua mesa, eu sei o que teve na minha mesa, mas eu tenho que viver contente com o que eu tenho na mesa hoje. O apóstolo Paulo, ele várias vezes fala disso, e uma das vezes que marca talvez o que o apóstolo Paulo pensa disso está nesse versículo de Filipenses 4:11. Aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Quando eu deixo de ficar satisfeito com o que tenho e começo a ficar insatisfeito pelo que eu não tenho, eu começo a ficar ansioso. Quando eu deixo de ficar satisfeito com o que eu não tenho, com o que eu tenho, e começo a ficar insatisfeito com o que eu deixei de ter, eu começo a ficar depressivo. E Deus é o Deus do hoje. Amanhã pertence a Ele e o ontem também foi dele. Eu preciso me contentar no hoje para combater essa cultura de uma positividade tóxica que inclusive permeia muitos ambientes, dos nossos ambientes religiosos. Preciso aprender a praticar a gratidão. E na semana passada, eu falei, nós desenvolvemos aqui uma mensagem falando que temos que aprender a voltar a viver e a conviver em comunidade. Porque há coisas que Deus faz na nossa vida somente quando estamos em comunidade. Não faz quando nós estamos assistindo ou ouvindo nossos melhores pregadores selecionados da internet ou na nossa casa. Ele só faz aqui. E vários escritores bíblicos falam disso. Inclusive esse é muito antigo, C.S. Lewis, que ele fala que a melhor coisa, depois de sermos amados e amar,
é estar juntos. Nós precisamos estar juntos. Mas hoje eu quero falar um pouquinho mais uma questão da nossa cultura do dia a dia, que é a mudança. Falar de mudança é algo muito complexo. Eu acho que tem vários fatores envolvidos quando a gente fala de mudança. Mas mesmo assim, uma coisa é comum. A mudança ela acontece a gente querendo ou não. Tem mudança que a gente planeja, tem mudança que a gente não planeja. Então, de fato, nós vamos vivenciar sempre a mudança. Mas é muito complexo. Eu nem quero ousar aqui essa noite falar sobre mudança. Talvez precisasse aí de mais umas 4 palestras só falar desse tema, mudança. Uma porque nós somos diferentes. Nós somos comportamentalmente diferentes. E hoje já tivemos uma prova disso aqui, ó. Até o Jackson pegou a sacada, ele nem sabia o que eu ia falar. Quando eu falei, o pessoal que está de lá se junta aqui, eu tenho convicção que isso criou reações distintas no coração de muita gente. Pô, vou ter que levantar daqui, lá vem ele com ideia de novo e começa. Nós temos dificuldade comportamental com a mudança. E até o Jackson lembrou algo que é fato. Nós não temos bancos aqui, é cadeira, mas quem vivenciou a experiência de estar numa igreja com um banco, você começa a perceber que as pessoas sentam no mesmo lugar nos bancos. E talvez isso aconteça aqui também nas cadeiras. A gente se acostuma. Mudar de comportamento não é tão simples quando eu falar assim, agora é hora de mudar. E há perfis de comportamento que são mais associados, são mais estáveis que os outros. Perfis muito estáveis, pessoas muito estáveis, que têm como a estabilidade do mundo que vive, ou a necessidade da estabilidade do mundo que vive, como uma pauta essencial para viver bem, você fala de mudança para ela, ela treme. Minha esposa é da estabilidade. Ela se sente muito desconfortável quando os cenários à volta dela mudam. E eu, como marido, preciso perceber isso e cuidar para que ela se sinta o mínimo desconfortável possível. Tem mudanças que, para minha cabeça, são muito rápidas, por uma característica atípica minha, que eu tenho que já ir contando a história para a Cláudia, às vezes 2, 3 meses antes, para que ela não se sinta desconfortável, porque era da estabilidade. E tem pessoas que são assim, e outras não são assim. E tem pessoas que são da conformidade. Pessoas ligadas à conformidade, elas precisam entender muito claramente as regras da mudança. Você precisa contar a história toda para que ela se convença. É aquela pessoa que quando você vai fazer uma viagem para ela, você tem que dizer cada parada e cada detalhe da viagem, ou ela nem vai na viagem, ou ela vai se sentir desconfortável. Então, dentro dos múltiplos fatores que envolvem a mudança, cada um de nós tem um comportamento específico a respeito da mudança. E o outro fator que eu vou trazer aqui para essa noite, não são os únicos, é a questão do tempo. Cada um tem um tempo de mudança. Cada um muda num tempo. Se algumas coisas para mim acontecem hipoteticamente em um dia, a mesma coisa que acontece para mim em um dia pode acontecer para você em um mês. Então ninguém muda igual. Agora, gente, vamos virar para a direita. Ninguém vira à direita com a mesma velocidade. Alguns fazem de forma parecida. E esse negócio de tempo é extremamente complexo também, porque existe um tempo objetivo. Lembra do meme que eu falei do outro dia? A gente sai às 8h30 da manhã querendo chegar no trabalho às 8 horas. O que está dizendo que eu estou atrasado? É meu horário de chegar no trabalho. Isso é muito objetivo. 8 horas é 8 horas em qualquer relógio no nosso fuso horário. Porque se for no outro relógio já é outro tempo, outro horário. Então a gente tem isso. Mas o tempo objetivo para a gente é comum desde que colocaram relógios nas igrejas dos centros das pequenas cidades. Sabe por que tem relógio no centro da igreja? É para que a cidade toda trabalhe no mesmo tempo. Por isso que as cidades pequenas tinham relógio. Depois criaram os relógios de pulso, ou os relógios de bancada. Aí cada um teve que ajustar o seu relógio. Apesar disso, outro dia entraram, como eu falei para vocês, lá no estabelecimento que nós temos, e o relógio do estabelecimento estava diferente do nosso relógio. Atrasou lá o aparelho. Quando eu fui procurar no mesmo horário, eu achei alguma coisa? Não achei nada, porque eram tempos diferentes. Então, todos os relógios têm que ser ajustados. Quando era no centro da cidade, na cidade pequena, era um relógio para todo mundo. Agora, se a gente não ajustar o nosso relógio,
a gente se perde. Mas isso ainda é objetivo. Eu vejo o número, eu vejo o ponteiro, seja relógio de corda, seja de bateria. O tempo que nos complica, que não é que nos complica, o tempo que faz parte da mudança, que nós temos mais dificuldade de vivenciar, é o tempo subjetivo. Porque o tempo subjetivo, ele é marcado pelos eventos da nossa vida. O dia que meu filho nasceu, o dia que fulano morreu, o dia que casei. Esse tempo é marcado. Então existe uma emoção profunda nos tempos subjetivos. Aí, como a palavra diz, ele é subjetivo, pertence a cada um. Então mudança é muito complexa. Comportamentalmente, pelo menos, em relação ao tempo. Pode ter uma coisa que está me incomodando hoje aqui, porque está me lembrando de algo, mas nem está incomodando a você. Isso é muito subjetivo. Mas uma coisa é clara, todos nós temos que lidar com a mudança ao longo da vida, de uma maneira ou de outra, cada um do seu jeito. E hoje, aqui, essa noite, eu quero trazer só 3 perguntas, que não são só, vocês vão ver que não são só, para que a gente possa entender isso biblicamente. A primeira é a seguinte: como você se sente diante das mudanças da sua vida? Como é que você se sente? Se falar assim, vamos mudar agora, você precisa mudar algo que você acredita muito, como você se sente em relação a isso? Qual é a sensação que essa frase traz para o seu coração? A segunda pergunta é: qual o grande fator gerador de mudança da sua vida? O que mudou significativamente a sua vida? Essa resposta parece simples, mas ela não é nem tanto assim. E a terceira e última pergunta é: como você mede o impacto dessas mudanças hoje, nesse momento? Então, como você se sente com a mudança? Falar para você que tem que mudar algo que você está acostumado, como é que é? Qual é o grande fator gerador? Não, isso aqui, se mexer nisso, eu me enrolo inteirinho. E quando eu tenho uma mudança, como isso impacta a minha funcionalidade? Eu funciono bem, precisando mudar? São as 3 perguntas. E para isso nós vamos num texto bem conhecido, de Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 11, quando o apóstolo Paulo diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, e Ele nos concedeu, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriaremos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora reconciliação. Vamos orar mais uma vez? Pai, esse texto é complexo. Essa carta é complexa. Mas eu peço misericórdia ao Senhor, para que o Senhor fale aos nossos corações, entendendo como devemos viver e proceder diante das mudanças de uma vida que também se apresenta complexa. Em nome de Jesus. Amém. Gente, talvez essa seja a carta mais complexa do apóstolo Paulo.
mais complexa. É uma carta grande, é uma carta complexa, é uma carta cheia de conceitos pré-existentes. Mas eu vou tentar trazer algumas coisas aqui importantes para que a gente entenda o que Paulo está falando aqui. Primeiramente, para quem Paulo está escrevendo? Toda a carta bíblica existe para responder perguntas das comunidades. Então, Paulo não escreve uma carta, ele não psicografa a carta. Ele simplesmente, está acontecendo algumas coisas lá em Roma, e Paulo, você precisa orientar aquelas igrejas, porque elas estão saindo do caminho do reino. Então, toda a carta é isso, não tem outro porquê. Nós temos hoje acesso às respostas, e nem sempre as cartas mostram as perguntas. Então, certamente aqui Paulo está trazendo respostas para algumas perguntas ou algumas questões que estavam acontecendo na igreja de Roma. E eu preciso entender bem o contexto, porque essa semana eu tive 2 experiências horrorosas que me incomodaram o coração uns 2 dias, de pessoas usando texto bíblico fora do contexto para justificar seus argumentos pessoais. Isso é horrível. O pior cenário de Bíblia é esse. Eu tenho um argumento, eu vou puxando o texto e vou argumentando, vou recheando com o texto, com os meus argumentos com o texto bíblico para ficar bonito. Gente, foge disso. Paulo escreve uma carta para Romanos porque alguma coisa estava acontecendo. Para nossa sorte, aqui essa noite, Paulo ele explica na carta o que estava acontecendo, e vou trazer só 2 versos para não ficar muito preso nisso. Por enquanto, acreditem em mim, depois vocês estudam mais. Em Romanos 11, de 11 a 32, Paulo vai mostrar que estava tendo um problema na igreja de Roma, entre 2 grupos de pessoas cristãs. Os cristãos que vieram da cultura judaica e os cristãos que vieram da cultura grega. E no versículo 24, ele vai falar assim: vocês eram por natureza ramo cortado de uma oliveira brava. Ele está falando para os judeus. E depois, logo a seguir, Paulo vai falar para o outro grupo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou. Ele está falando, vocês precisam concordar em algo. Porque vocês são de grupos distintos, com hábitos distintos, com expectativas distintas a respeito de Deus, nada diferente do que acontece na nossa vida hoje. Para Paulo começar a explicar essa carta, ele vai trazendo uma resposta para a primeira pergunta dessa noite. Como você se sente diante das mudanças da sua vida? 2 grupos, 2 expectativas, o mesmo Deus, como nós temos inúmeras expectativas aqui diante do mesmo Deus. E a pergunta dessa noite é: como você se sente diante das mudanças da vida? E eu já vou começar com a resposta. A resposta é: se entregar nossas vidas para Jesus deixar de ser o maior evento do nosso tempo de vida, as mudanças vão sempre nos surpreender além do esperado. Se entregar a nossa vida para Jesus, deixar de ser o principal evento de mudança da nossa vida, todas as outras mudanças vão nos surpreender mais do que o esperado. É isso que Paulo fala nos versículos 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança. Só nesses 2 versículos tem informação por resto da vida, gente. Só nessa frase do primeiro versículo tem informação por resto da vida. Paulo começa falando assim: tendo sido, pois, o quê? Justificados. Quem aqui sabe explicar o que é isso? Porque nós estamos aqui lendo uma carta escrita por um rabino que se tornou cristão no século II. E para ele falar isso, para ele é fácil, para quem ouve isso é fácil, mas o que ele quer dizer, tendo sido, pois, justificados? Gente, talvez essa seja uma das doutrinas mais importantes da vida cristã, e a gente às vezes pode não ter nenhuma noção do que ele quer dizer com isso. Para a gente entender isso, nós precisamos voltar no capítulo 1, versículo 7. Paulo diz assim: a todos que em Roma
são amados por Deus e chamados para serem santos. Aí está o endereço da carta. É para vocês. Todos nós que somos chamados para sermos santos. E aqui não é chamado para ser pessoa boazinha, não. A palavra santo aqui é hagios. Ou seja, para fazer parte de um povo, de um Deus que é santo. Você que se sente chamado para esse povo. Essa carta é para você. Ele vai adiantando mais a conversa, e lá no versículo 15 ele fala assim: por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Olha que coisa estranha. Poxa, se eles já são do reino, para que eu preciso pregar o evangelho para eles de novo? Pararam para pensar nisso? Eles já conhecem o evangelho. O pressuposto de um cristão é que ele já conhece o evangelho. E Paulo fala, mas eu preciso pregar o evangelho para vocês, em Roma. E ele vai mais adiante. Não me envergonhe do evangelho, versículo 16, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e depois grego. Espera aí, vocês igrejas que estão em Roma, tanto dos judeus quanto dos gentios, eu estou aqui para pregar o evangelho para vocês. Porque pelo jeito, pela forma que vocês estão vivendo, pelo jeito que vocês estão lidando com a vida, me parece que vocês não estão entendendo o evangelho ainda. É isso que Paulo faz. E ele faz isso não só nessa carta. Se nós formos numa outra carta, que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e 24, Paulo vai dizer assim: os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, ele repete, é o quê? Poder de Deus. E ele vai mais adiante, e mais a sabedoria de Deus. Os judeus, eles tinham uma forma de entender como Deus agiria na nossa realidade. Eles tinham uma forma de entender. Olha, só se acontecer isso na minha vida, é que Deus está aqui. Se não acontecer dessa forma, Deus não está aqui. Eles já chegaram diante de Deus com uma ideia formatada. E a igreja dos judeus, a cristã dos judeus, ela fez a mesma coisa. Elas chegaram diante de Deus com toda uma bagagem teológica formatada. E começaram a dizer, só há Deus nesse lugar se acontecerem alguns sinais. E a igreja grega, eu não sei quantos sabem, né? Mas os gregos, eles são os pais daquilo que hoje nós chamamos de desenvolvimento humano. Tudo que é de desenvolvimento humano hoje, que está aí nas empresas, estão nos mercados dos cursos, vem de certa forma de uma lógica grega. Então eles eram os donos da sabedoria. Eles olhavam para o mundo e diziam assim, o mundo é assim, ali você faz, é certo fazer aquilo, é certo fazer isso. E quando eles se tornaram cristãos, eles começaram a buscar lógica naquilo que Jesus era. E começaram a sistematizar quem era Jesus. Jesus, ele só é Jesus se for dessa maneira. E Paulo, ele quebra isso. Ele fala, peraí, mas nós, porém, pregamos o quê? Cristo crucificado. Não é da maneira que vocês pensam, e nem da maneira que você pensa. A única forma de compreender quem nós somos é através de Cristo crucificado. E o Cristo crucificado, ele não acontece segundo os sinais que você espera que aconteçam na sua vida, para que você diga que Deus está contigo. Ele não acontece, porque se você pensar nisso, isso é um escândalo. Cristo se torna um escândalo para você. E aliás, o Cristo crucificado, ele não acontece na sua vida, também segundo os melhores livros de teologia sistemática, ou os melhores pregadores da sua vida. Não é assim que Cristo acontece na sua vida. Cristo, se você pensar dessa maneira, você vai olhar para Jesus e vai achar ele louco. O Cristo crucificado, a maneira de ver Jesus é uma resposta dos chamados diante
da loucura da pregação. Porque olha o que Paulo vai falar agora. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, volto à pergunta, qual é o maior evento da sua vida? Porque para quem busca compreender Jesus pelos sinais, e a palavra é semeiam, o evangelho é escândalo. Não é sobre sinal. Não é sobre milagre. Não é sobre bênção. Não é sobre acontecimentos extraordinários na nossa vida. Se você for achar que Deus na sua vida é resultado, é medido pelo resultado das bênçãos que você recebe ou deixa de receber, Paulo vai falar assim, isso, você fica escandalizado. Porque você vai ver gente boa morrendo, gente boa adoecendo, gente boa sofrendo. E uma das perguntas que eu recebo bastante e com frequência é por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. É por isso. Por isso que a gente se escandaliza. Porque no reino de Deus, algumas coisas ruins acontecem com pessoas boas porque nós vivemos num mundo, numa realidade que jaz no maligno. E a gente não tem como fugir dessa realidade. Então, algumas coisas ruins vão acontecer com pessoas boas. E se você achar, como os judeus, que é diferente disso, isso vai soar como escândalo aos seus ouvidos. Ah, mas você que acha que tem que desenvolver uma filosofia avançada a respeito do reino de Deus como os gregos, e a palavra aqui é sofia, de filosofia, amigo do conhecimento. Se você acha que você vai conhecer tudo a respeito de Deus, eu sinto te dizer, a palavra loucura que Paulo usa é a mesma coisa que dizer você está equivocado. A resposta, isso é um equívoco. Se você achar que conhece Deus, isso é um equívoco. Se você achar que explica a Deus, isso é um equívoco. E eu falo sempre que a Bíblia não tem tudo sobre Deus. O próprio João falou isso lá em João 14. Aqui não tem tudo a respeito de Jesus Cristo. Eu só relatei alguns fatos. Mas ali na Bíblia tem tudo que a gente precisa saber sobre Deus. E quando eu sei sobre Deus, eu começo a entender o que é justificação, porque para os discípulos do reino, o Evangelho é um chamado, é uma convocação pela justificação, onde reside o poder de Deus. Gente, fazendo uma analogia, um herói que vocês sabem que eu gosto, nem é o que eu mais gosto, pasmem. O Evangelho é o bate-sinal de Deus, chamando a gente ao longo da história. Venham, a cruz em cima do Calvário é o bate-sinal de Deus, falando assim, venham meus filhos e minhas filhas ao longo da história da humanidade, porque o Senhor chegou. Não foi isso que João Batista fez em Mateus capítulo 3? Anunciou, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Se a gente perder esse como o maior evento da nossa vida, aí a gente começa a sofrer. Mas talvez ainda esteja meio nebuloso para você o que é justificação, e vou passar rapidamente sobre isso, citando alguns pontos essenciais para entender justificação. Primeiro é o pecado. O pecado é a nossa rebeldia contra Deus, Gênesis 3. O pecado fala da nossa natureza. O pecado nos desliga da realidade do reino. O pecado nos corrompe a mente, a vontade e o coração. E o preço do pecado é a morte. Então é isso que a Bíblia fala. O pecado trouxe morte para a nossa vida. Fizeram uma pergunta, quarta-feira, lá no nosso grupo familiar, lá aí, se talvez lembre, uma pessoa perguntou assim, Cláudio, olha só que pergunta cabulosa, hein? Até comentei com o Heraldo e com a Marli, sexta-feira. Olha que pergunta cabulosa. Não sei se aparece isso lá no seu grupo, Rodrigo. Perguntaram assim, viu? Se Deus sabia que o ser humano ia pecar, conhecer o mal, por que ele colocou, e Deus é bom, por que ele colocou aquela árvore no meio do jardim? Não foi isso que perguntaram para a gente lá? E na quinta-feira me perguntaram de novo. Outra pessoa em outro lugar. E aí? Às vezes a gente compreende, mas a gente não entende. Ou melhor, a gente ouve e não para refletir.
Quem tiver a resposta... Não vou não, já dei a resposta. Eu ia falar que ia dar uma Bíblia para quem tivesse essa resposta. Por quê? Deus não é onipotente, Ele não sabe todas as coisas. Não sabe que o ser humano ia pecar? Por que Ele colocou aquela árvore lá? É uma pergunta fácil de responder? E aí, talvez não seja nem a resposta certa para você, mas a única resposta que me coube, pensando em Gênesis como parte de uma narrativa bíblica que vai até Apocalipse, por isso que eu não posso tirar o texto do contexto e usar para aquilo que eu penso, ele fala, a resposta que me veio foi a seguinte: o único motivo da árvore do conhecimento do mal estar no meio do jardim é para que nós, seres humanos, não esquecêssemos de uma única coisa: jamais desobedeça a Deus, ou você morre. Jamais. Você pode ter a melhor vida com o Deus que você quiser, mas jamais desobedeça a Deus. E o pecado é isso, é desobediência. É fruto da nossa rebeldia, dessa desconexão de querer viver uma vida fora dos conceitos de Deus, e por isso morremos, e não adianta querermos fazer qualquer coisa para mudar essa realidade, porque nós não somos capazes de justificar um erro de tamanha grandeza, que está degradando toda a criação de Deus. Entretanto, a gente tem que lembrar que junto do amor de Deus, esse amor que a gente gosta de falar, existe justiça. E se Deus falou que vai acontecer, ainda que seja algo que nos desagrade. Mas o amor e a justiça de Deus trabalharam para que em Jesus Cristo Ele morresse pelos nossos pecados. Jesus, aliás, o Cristo, cujo nome é Jesus, o escolhido de Deus, cujo nome é Jesus, Ele morre sendo Deus no nosso lugar. E Pedro vai falar que nele não havia pecado algum, e mesmo assim ele morre. Pagando o preço dessa rebeldia natural nossa, de desobedecer a Deus, e é natural até hoje, em todo mundo. E aí me lembra que uma pessoa perguntou assim, falou assim, minha vozinha era tão boazinha. Eu falei, mas ela fazia tanta coisa legal para as pessoas, ajudava tanta gente. Tinha dia que ela tirava a roupa do corpo para dar para os outros. Não é essa a métrica. Aí a gente está querendo fazer que nem os judeus. Arrumar argumento, os gregos, perdão, criar filosofias para explicar o evangelho. Mas o poder não está nisso. Não adianta filosofar. Ou obedece ou não obedece. A árvore está lá. E aí ela falou assim, pronto, então deixa eu te contar uma história bíblica. Uma vez, Jesus estava lá e crucificaram ele com 2 caras. Vida horrível. Da pior espécie. Imagine num bandido brasileiro aí que todo mundo caça e prende. Era desse nível. Talvez das notícias de hoje. E estava lá do lado de Jesus, num lugar que Jesus não merecia estar. E dos dois, um dele olha para Jesus, tendo uma vida horrível, ficha suja em tudo, e fala assim, eu estou aqui porque mereço. O Senhor está aqui sem merecer. E Jesus olha nos olhos dele, nos últimos suspiros de vida nessa terra, e fala, ainda hoje vai estar comigo no paraíso. Não é sobre o que eu acho, não é sobre o que eu penso, é sobre entender que o Senhor morreu na cruz, pagando o preço pela minha vida, dentro de uma realidade muito maior do que a minha história. Porque nós não somos a última bolacha do pacote, nem a mais importante, e nem a mais saborosa. Algumas de nós já estão até azedas. E não é sobre isso. E quando Ele paga esse preço, Ele nos abre um espaço para ressurreição, para quando Ele voltar e restaurar todas as coisas, e nos trará de novo o quê? Começa com P e termina com Z, só tem uma letra no meio, gente. Que vai trazer o quê? Paz. E o que a gente mais quer na vida além de paz? Por isso que no capítulo 8, versículo 33,
Paulo fala que não são nem as urgências da nossa vida e nem as circunstâncias que nós vivemos que devem medir a nossa paz. Lembra? Não há nada na altura, no fundo, profundidade. Ele vai falar assim: quem fará alguma acusação contra os chamados de Deus? Porque é Deus quem os... Isso é justificação. Isso é justificação. E aí Paulo fala que aqueles que são justificados em Cristo, os chamados são justificados em Cristo. Inclusive no capítulo 5, lá no versículo 7, ele vai falar assim: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez tenha. O bonzinho tem um monte de gente querendo morrer por ele. O coitado tem um monte de gente que morrer por ele. Mas pelo Cláudio não tem ninguém, não. É só Jesus. E ele morreu por mim, sendo do jeito que eu sou, e isso me justifica no pagar de um preço que eu deveria estar pagando. E no versículo 8 ele fala assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor. Isso é justificação. Porque ele morreu quando ainda éramos pecadores, não havia nada de bom. E ele vai falar ainda no versículo 9 o seguinte: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda fomos salvos. Reparem bem, fomos salvos. Ou seja, para onde que Paulo está apontando agora? Para o futuro. Por isso, se minha vida com Jesus não for o evento mais significativo da minha vida, eu vou ser surpreendido pelas urgências e pelas circunstâncias da vida. Não é que a gente não vá sofrer, entenda, não é isso que eu estou falando. Não é que a gente não vá lamentar, mas isso precisa ter um deadline, uma linha final. Isso precisa ser ressignificado pelo evento Jesus Cristo na nossa vida. Porque no capítulo 1, Paulo fala: aqueles que são justificados por Cristo têm paz. A minha paz, disse Jesus, não eu, não vem atrás de mim não que você vai se ferrar. Jesus disse: a minha paz eu dou. E ela não é como a paz que a cultura, que a sociedade, que o mundo à volta oferece. Descansem na minha paz. Estejam na minha paz. Porque vocês foram justificados. E só há uma maneira de vocês entenderem isso: pela fé. Não é do jeito do judeu, querendo sinais, achando que a fé é pautada pelas maravilhas que acontecem à nossa volta, pelo dinheiro na conta, pela casa arrumada, pelo relacionamento perfeito. E também não é... Foi melhor que ele agora, hein? Já ouvi vindo lá de baixo agora, peguei ele na curva. E também não é pelo meu conhecimento, não é pela quantidade de cursos que eu faço, não é por nada disso, é pela fé. É pela fé que Paulo cita, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela... Eu só ganho por Jesus pela... Eu preciso morrer em Jesus, lá no dia que eu for morrer, pela... E acabou. Senão eu fico vivendo desespero da vida o tempo todo. Lembrando, é ruim passar por isso. É ruim passar por coisa ruim, né? A Cláudia não pôde vir hoje, porque amanhã ela vai fazer um exame e ela tomar uma medicação que ela precisa ficar em casa. Ela não pode sair de casa, porque nunca vi aquilo, Mardelli. Não pode. É ruim, né? Mas... amanhã faz o exame e ela volta ao normal. A vida voltará ao normal quando nós formos redimidos para a esperança eterna que é a eternidade. Por enquanto a vida é isso, montanha-russa. E aí no Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, pegando um outro autor bíblico, ele diz assim: mas o meu justo, diz o Senhor, viverá pela fé. E olha só, e se retroceder desse caminho, eu não me agradarei dele. Porque a única maneira de viver com Jesus é pela fé. E ele vai mais adiante: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Ainda, não fica com medo da sua vida não, meu amigo, minha amiga, não fique com medo da sua vida, porque o pior que seja o cenário na nossa vida hoje, você não será destruído. Tomem cuidado com aqueles, não tenham medo daqueles
que matam o corpo, disse o Senhor Jesus. Tenham medo daqueles que são capazes de matar a sua alma. Não retrocede. Segue em frente. Continua atravessando o deserto. Vai que a promessa está lá do outro lado. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que mas dos que e ponto. E ainda diz mais o autor de Hebreus no capítulo seguinte: a fé é a certeza das coisas que não vemos. Eu não preciso ver para ter fé. Isso já responde a segunda pergunta dessa noite. Qual o grande fator gerador de mudança da sua vida? Primeiro, como mudar faz você se sentir? Se for devido às circunstâncias que você está preocupado ou preocupada aqui hoje, com as urgências da sua vida, eu estou aqui para nos dizer, até para mim, isso não pauta a nossa jornada. É um episódio, talvez ruim, talvez bom, mas é um episódio. A nossa jornada é pela fé no Cristo que ressuscitou e vive e virá nos buscar. E esse é o poder do Evangelho que nos aguarda todos os dias. Ele é o fator gerador da jornada da vida. Abraão, sai da sua terra e vai para a terra que eu te mandei. Deus deu endereço? Não deu. Ele só falou, sai e vai. E a gente quer endereço de tudo. Sai e vai. Vai e vive. Vão e sejam meus discípulos. Sejam, aquilo que a Nathalie falou, relacionem-se com as pessoas como meus discípulos, relacionem-se com a vida como meus discípulos, relacionem-se com o meio como meus discípulos, porque assim vocês farão outros discípulos, e esses discípulos se batizarão, e esses discípulos aprenderão a meu respeito, vão ir fazendo discípulos. Você achou que não ia ter frase de repetição? Só tem essa. Se Jesus deixar de ser... Raquel, ajuda a turma aí, Raquel, por favor. Se Jesus deixar de ser o maior evento da nossa vida, seremos escravos das mudanças. É isso. Aí fica, como é que eu meço, então, o impacto? Bom, a gente gosta de resultado. Como é que eu meço isso, então? Aí Paulo continua. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado, o caráter aprovado esperança, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Tem gente aqui mais careca que eu de ler isso aqui, que já lê Bíblia há mais tempo. Mas deixa eu levantar alguns pontos nessa fala de Paulo. Primeiro, as nossas lutas tornam-se circunstâncias quando Cristo é o maior evento da nossa vida. Paulo fala assim, não só isso, mas também nos... Sabe o que é gloriar? Sabe o que é isso? Para o rabino lá do 2º século? Alardear verbalmente. É isso que ele queria dizer. Se tem um problema, não mostra para Deus o tamanho do seu problema. Mostra para o seu problema o tamanho do Deus que você tem. Faça alarde. Você está me incomodando hoje, mas o meu Deus é maior. Hoje eu estou sofrendo, mas o meu Deus é maior. Hoje eu estou passando por uma dificuldade na saúde, na minha vida financeira, mas o meu Deus é maior. É disso que Paulo está falando. Gloriar não vem de doxa, glória de Deus. Doxa é quem Deus é. O gloriar aqui é alardear, falar, expressar, cantar, louvar o tempo todo quem Deus é na nossa vida diante das dificuldades, dos problemas, das lutas. Porque isso
só acontece na hora das angústias. Está angustiado, glorifica, não reclama. Está com dificuldade? Louva a Deus, não reclama. Não vos embriagueis com vinhos, mas encheis-se do... Vocês estão entendendo? Aí Paulo diz que quando a gente faz isso, isso produz na gente perseverança. Sabe qual é o significado de perseverança para os dias de hoje? Produz resiliência. Você nunca ouviu falar de resiliência aí? Hoje tem curso de resiliência, antifragilidade, e a Bíblia está dizendo, se Jesus foi o maior evento da sua vida, você deve glorificá-lo diante do seu momento de maior angústia, porque isso vai produzir resiliência. Você vai ser pressionado, mas Deus te traz de volta. Você vai ser apertado, mas Deus te coloca no lugar de volta. Você vai ter amarrado, mas Deus vai te desamarrar. E está desamarrado em nome de Jesus. É disso. Porque a glorificação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado. Sabe o que Paulo queria dizer com caráter aprovado? Lembre-se, eu estou falando da mente de um rabino do segundo século. Segurança. Validação. Autovalidação não. Validação da promessa que Deus tem para a nossa vida. Se eu estou com a tribulação, as mudanças estão acontecendo, eu glorifico. Quanto mais eu glorifico, mais resiliente eu me torno. Quanto mais eu resiliente eu me torno, mais as promessas de Deus são perceptíveis na minha vida. É isso que Paulo está falando. Agora, pega a visão. Pega a visão. Está entendendo? Está entendendo o significado essencial de idolatria agora? Porque qualquer coisa diferente disso é idolatria. Está entendendo? Se Jesus é o evento mais importante da minha vida, pode mudar o que quiser. Mas eu verbalizo quem é Deus. E isso vai me deixando mais forte. E quanto mais forte eu vou sendo, Deus vai mostrando os sinais da sua graça, da sua bondade, do seu amor e da sua misericórdia ao longo da jornada. O Jackson fez uma colocação muito interessante semana passada. E como é que Deus fala, né, de forma diferente. Naquele evento que Paulo estava lá navegando, com um monte de gente no barco, a tempestade veio e o barco ia afundar. Lembra disso? Atos 16, é isso? 20, depois do finalzinho de Atos. E o barco ia afundar. E todo mundo desesperado, joga fora, não fizeram que nem Jonas, né? Joga Jonas no barco, joga as coisas, alivia o peso por causa da tempestade, e Deus falou, o barco vai afundar. E aí? Só que Deus falou assim, o barco vai afundar, mas todos viverão. A gente se agarra no barco. A gente se agarra no barco. E fica sofrendo, porque o barco vai afundar, porque as mudanças da vida vão dizendo, ó, o seu barco está afundando. E a gente se agarra no barco. Mas todos que estão em Cristo Jesus viverão. E viverão eternamente. O que nos leva ao final dessa questão. Cada vez que uma promessa de Deus é validada em minha vida, acontece um outro movimento, que é a esperança. Por isso que Jesus não pode deixar de ser o evento mais importante da nossa vida. E para Paulo, esperança é literalmente ter as expectativas supridas. Olha que coisa interessante. Viu? Está na luta? Está difícil para você? Verbaliza quem é Deus. Não fala do seu problema, não. Fala quem é Deus. Isso vai te deixar mais forte. Muito mais forte. Mas não é forte porque você está produzindo algo bom para o seu bem-estar. Não, isso vai te deixar mais forte porque Deus vai derramando graça, misericórdia, graça, misericórdia. E conforme isso for deixando mais forte, você vai entendendo o poder da promessa de Jesus na sua vida. E quanto mais eu entendo o poder da promessa de Jesus na minha vida, mais
eu sinto que eu sou suprido. Eu vou lá em Filipenses 4:11, fala, e começa a vir na minha cabeça as palavras de Paulo. Eu aprendi a aceitar toda a situação na minha vida. E isso me traz esperança. Quando tudo isso acontece, e aqui eu termino com Paulo, ele vai dizer o seguinte: a esperança não nos decepciona. Para mim, Paulo chegou aqui dizendo assim: Deus nunca nos decepciona. As circunstâncias nos decepcionam, pessoas nos decepcionam, urgências nos decepcionam, mas Deus nunca nos decepciona. Não tenha medo das mudanças que estão acontecendo na sua vida, porque Deus jamais vai te decepcionar. Já fez cumprir em Cristo Jesus. Já fez cumprir em Cristo Jesus. Todas. Absolutamente todas. 100% das promessas que Ele tem para a nossa vida. Não se preocupe com as mudanças. Desapega do barco. Desapega do barco. Para de ficar jogando conta para frente, pagando prestação de conta que você nem sabe se vai ter lá na frente. Para de ficar achando pelo em ovo, né? Não é assim que diz? Ficar caçando coisa lá no passado. Para. Hoje, porque eu só tenho hoje. Solta a mão do barco, porque Deus não nos decepciona. Diante das mudanças da vida, eu descanso em Deus, porque Deus, em Cristo Jesus, não nos decepciona. Vamos orar? Obrigado, Deus, por essas palavras.